Boa noite a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui hoje com o seu Godinho, que é atual presidente da Federação Espírita Brasileira, tem mais de 30 anos de serviços prestados ao espiritismo, tanto no Brasil quanto fora. Em cada país que ele passou, devido ao trabalho na Força Aérea, ele deixou algum estudo aberto, né? Em todo lugar que ele foi passando, ficou ESD, EPM, EAD, vários estudos abertos, e a gente teve a felicidade de estudar com ele aqui em 2012, 2013, na Suíça, e foi onde ele se tornou um grande amigo da casa do CEABEM, e para a gente hoje é uma emoção muito grande, porque quando nós pensamos em fundar a casa, o seu Godinho já estava conosco. E eu lembro hoje de um amigo nosso, o Pedro Camilo, que vocês também conhecem, dá palestras aqui com a gente, que ele uma vez falou assim, no primeiro congresso que a gente participou com o seu Godinho, ele chegou para mim e falou assim, Anny, como que eu vou apresentar o seu Godinho sem me emocionar? E esse é o sentimento. Então eu passo a palavra para o senhor. Obrigado às amigas, aos amigos. A emoção da Anny, ela é recíproca. Isso quer dizer que nós realmente vivemos momentos onde a interação se fez pelo estudo, pelo trabalho, pela solidariedade, pela fraternidade, o estreitamento de laços que nós, certamente, nos encontros que tive com os amigos que residiam na Suíça, na Europa, fez-nos, ao lembrar e, ao mesmo tempo, ao estar em contato com todos, ter essas recordações agradáveis que o trabalho na doutrina nos possibilita, além das amizades novas, dos reencontros que nos possibilitam, nos dias de hoje, estarmos todos voltados, dedicados a essa divulgação do Evangelho de Jesus. O nosso tema de hoje é um tema muito interessante. Eu vejo ele como sendo um dos temas mais importantes, porque há 2000 anos nós tivemos conosco o guia, o modelo da humanidade, que a misericórdia do Pai possibilitou estar conosco para que nós aprendêssemos a amar, porque ele foi o exemplo maior de amor que a humanidade já conheceu. E verificamos que 2000 anos depois, falar de Jesus, do seu Evangelho, é um momento de nós aferirmos melhor a realidade dos fatos. Não daquele Jesus que nós conhecemos e fomos condicionados ao longo de milênios a vê-lo crucificado, mas os fatos que ressalta a sua vida como homem entre nós, o homem público, que veio falar de amor, exemplificar o amor e testemunhar as leis divinas que nas nossas consciências estão escritas e que eu considero Jesus como sendo a própria consciência, porque ele é a verdade. Ele exemplificou todas as leis divinas que resume na lei de amor. Então é um momento, 2000 anos, de nós aferirmos melhor esta realidade dos fatos, darmos para que a verdade e a justiça ela prevaleçam no interesse da humanidade. Porque, querendo ou não, a humanidade, mais cedo ou mais tarde, terá que reconhecer Jesus como guia e modelo da humanidade. Ao longo do tempo, observamos que, em muitos períodos, buscou-se ignorar-lhe a inapreciável contribuição nos campos tanto da ciência quanto da filosofia e do direito. Até nos dias de hoje, restringe-se, limita-se a dimensão de Jesus entre nós apenas religiosa. É a de uma religião em detrimento das demais. Mas Jesus veio trazer para a humanidade um contributo em todas as áreas da ciência. Começou com a extrema simplicidade, com a completa humildade e pobreza, chegando na manjedoura, estando entre os demais irmãos em humanidade, podemos assim dizer, junto ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal, e, naturalmente, fazendo com que a humanidade pudesse compreender, naquele momento,
A humanidade conheceu uma frase aonde ele traçou a destinação da Terra, que é a Terra de paz. Por isso que nós até hoje falamos e glorificamos a Deus, dizemos que a Terra é de paz, mas isto é necessário que haja boa vontade entre os homens. Quando se aproxima da época do seu nascimento, esta frase, ela é dita, ela é colocada em toda a humanidade, na lembrança da sua chegada entre nós como o espírito mais puro que veio justamente dar um exemplo desta simplicidade, desta humildade, para que nós pudéssemos, desta forma, aprender com ele o desatavio e a singeleza com que ele marcou de forma inigualável, indelével, a sua presença na realização do seu messianato no mundo. Observamos que ele não teve um lugar sequer onde reclinar a cabeça. Ele não possuía bens materiais, não teve nenhuma propriedade, nenhum dinheiro e tampouco nenhum bem material. Na realidade, ele se cercou da gente mais inculta, de um povo que socialmente e politicamente foi subjugado ao longo de centenas de anos. Mas ele reuniu em torno de si os amigos. Eram pessoas rudes, iletrados, daquela região mais pobre do Império Romano. Falou-nos sempre numa linguagem muito simples, que alguém jamais usou esta linguagem. E sem nada, o importante é que ele não escreveu nada. Sem nada ter escrito com as suas próprias mãos, ele tudo deixou registrado no coração e na memória de todos aqueles que lhe ouviram a palavra e, ao mesmo tempo, observaram o seu testemunho pelo exemplo. Isso é marcante, porque não encontramos na história da humanidade uma outra liderança que traga estas qualidades ou estes requisitos como Jesus assim o trouxe. Na realidade, ele não teve nenhum diploma, mas o seu conhecimento ultrapassou o conhecimento de todos à época, desde criança, jovem, quando no templo de Jerusalém falavam os doutores da lei. Diziam que ele era rei, e na realidade, diante daquele momento do diálogo com Pilatos, ele diz para Pilatos: tu dizes que eu sou rei. Se eu fosse rei, os meus súditos estariam aqui para me soltarem. Na verdade, eu lhe digo que o meu reino não é deste mundo. Mas, na realidade, ele foi coroado, sim, com uma coroa de espinho naquele momento, de forma jocosa, aonde aqueles que no momento estavam o coroou com esta coroa na representatividade da degradação de um rei que não tinha a coroa da terra. E, na realidade, ele, por todas as injustiças, foi vilipendiado, foi açoitado quando carregava a cruz para o Gólgota, mas, na realidade, esta cruz representa hoje como, porque era na vertical, ela representa como se fosse olhando para o céu a imagem daquele que jamais seria esquecido pela humanidade, fazendo com que o símbolo da cruz passasse a ter uma outra simbologia, a simbologia da redenção, porque ao longo desses 2000 anos a humanidade vai o reconhecendo cada vez mais como sendo aquele que é o que nos traz as melhores condições para que nós possamos ser felizes. A humanidade não pôde colocar pela sua grandeza na contagem de tempo, porque hoje nós dizemos que é antes de Jesus, depois de Jesus, ele fica na referência, ele fica no meio deste antes, desse depois, dividindo a história da humanidade. Isto é o reconhecimento da sua estatura espiritual, porque ele foi tão grande que não coube na história, ficando em evidência para que nós pudéssemos sempre lembrar dos seus exemplos.
Aí vem uma pergunta: como é que ele conseguiu isso? Porque ao longo do tempo, nós observamos que quanto mais tempo passa, mais ele é lembrado, mais ele é amado, mais fortemente se faz o centro vivo de todas as civilizações, de todas as controvérsias, principalmente as controvérsias filosóficas, e de todas as discussões religiosas. Vejamos, ele começou sozinho, poderia realizar tudo sozinho, pela sua estatura espiritual. Entretanto, escolheu 12, na diversidade que nós conhecemos, para demonstrar-nos que devemos conviver com o semelhante, respeitando-os como eles são, mas trabalhando a riqueza da diversidade que cada um de nós temos nesse processo evolutivo que nos diferencia pelas conquistas que nós fomos agregando ao longo desse processo evolutivo. Então ele escolheu 12, preparou 70 para que pudesse ir no meio dos lobos, como ele assim diz, para divulgar e fazer tudo o que ele fez. E nós vemos na descrição de Humberto de Campos os 500 da Galileia, na sua última aparição, quando ele convida a todos a esse trabalho de divulgação do seu evangelho. Hoje, a humanidade tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas e somos bilhões de cristãos, de seguidores do Cristo, 2000 anos depois. Isto é de uma importância muito grande para que nós possamos refletir e raciocinar. Porque Jesus e os seus ensinos, ao invés de morrerem na pobre Palestina naquela época, porque poderia ficar circunscrito àquele período, àquela época, ao contrário, se firmou em todo o Império Romano. Quanto mais os seus seguidores, os cristãos da época do início do cristianismo, eram perseguidos, mortos, mais se ampliava no Império Romano a doutrina de que Jesus nos trouxe, o seu evangelho. E depois se expandiu por todo o Oriente. E já agora está em todas as regiões da face da Terra. São coisas, fenômenos, que precisa que cada um de nós debrucemos sobre esta personalidade, sobre Jesus. Que homem é esse que conseguiu realizar todas estas coisas sem nada escrever das suas próprias mãos, a não ser na consciência e nos corações daqueles que conviveram com ele? Isto é tão significativo que ele, tudo o que falou, fez. Ele realizou tudo aquilo que disse. E é por isso que traz até hoje, e produz até os dias de hoje, tão indescritível e permanente comoção em cada um de nós. Porque cada vez ele se torna maior, mais consequente, mais profunda e irresistível é a sua doutrina. E aí vem a pergunta: que homem é este que consegue, ao longo de todo esse período, cada vez mais ter esse crescimento? É necessário que nós pensemos a respeito disso. Porque se juntarmos todos, se pudéssemos fazer isso, somar todos os grandes gênios da humanidade, todos os grandes santos, todos os grandes guerreiros, os estadistas, os poetas, os músicos, os cientistas, os filósofos, toda essa majestosa pleiade que representa para Jesus apenas uma pálida ideia comparado com a sua estatura espiritual. Porque, na realidade, todos juntos representa apenas uma pálida legião de glória e de poder quando se confronta com a glória e com o poder de Jesus, do Cristo de Deus, o enviado, o Cristo Jesus, a quem o próprio tempo tem se encarregado de fazer com que, ao longo desse período,
ele vinha crescendo e sendo acrescentado à sua personalidade estas honras divinas que naturalmente vai se espalhando à proporção que o tempo passa e que nós vamos compreendendo melhor a personalidade de Jesus. Não será que o Cristo cresce a cada dia diante dos nossos olhos e do nosso coração, exatamente porque só pouco a pouco, à medida que nós vamos evoluindo, que os homens vão evoluindo, vão podendo melhor entender e melhor senti-lo? É o que imaginamos. Porque à proporção que o tempo passa, as ciências que trata do princípio material que vai se desenvolvendo, nos esclarecendo, mostrando a constituição dos elementos que fazem parte do globo terrestre nesse processo evolutivo, e as diversas áreas da ciência vêm desenvolvendo ao longo desse período, e à proporção que esta ciência se desenvolve, apoia a compreensão dessa personalidade que é Jesus, para que nós possamos entender melhor e senti-lo. Por isto que a humanidade, a cada dia, está sendo convocada a senti-lo pelo amor, que ainda a humanidade ainda não exercitou. Então, somente à medida que nós vamos crescendo em inteligência, em dignidade moral, em pureza de sentimentos, especialmente em pureza de sentimentos, em experiências que a vida vai nos dando, tanto na parte científica quanto na parte técnica, é que nós vamos compreendendo melhor Jesus. Vamos compreendendo melhor o Cristo, o enviado de Deus. E à proporção que nós vamos ampliando as nossas consciências, respaldada naturalmente por esse desenvolvimento tecnológico, científico, moral, intelectual, é que nós vamos adentrando mais na profundidade do conhecimento da personalidade de Jesus. Porque quando nós observamos a sua estada entre nós, verificamos que ele trouxe para nós as verdades, mas quantas verdades transcendentes e desconhecidas nos foi revelada por Jesus e foi registrada no seu Evangelho divino. Até que a palavra amorosa de Jesus e sábia nos esclarecesse que ideia fazíamos de nós mesmos. Com Jesus, nós passamos a compreender a nós mesmos como espírito imortal. Mas até ele, qual era a ideia que a humanidade fazia de si própria, de cada um de nós? Na pobreza de nossa imaginação, nós não passávamos de seres criados ao acaso, dos caprichos dos deuses, porque o politeísmo à época agraçava a humanidade, de forma indiferente e cruéis. Esses caprichos dos deuses era que nos dava as condições, não só talvez de privilégio, por estarmos tendo condições numa sociedade de viver um status dentro dessa estratificação social diferenciada dos outros, mas só Jesus é que veio nos mostrar a benevolência do Pai e dizendo-nos que nós precisávamos ou precisamos conquistar com sacrifício esta evolução ou estas condições evolutivas a que cada um de nós estamos submetidos. Porque até então, o que nós entendíamos é que devíamos dar em holocausto ao Pai até o próprio sangue dos inocentes, dos animais ou dos próprios filhos. Era uma forma de nós imolarmos estas criaturas para podermos agradar a Deus, naturalmente dentro da própria ignorância a que cada um de nós estamos submetidos. Mas Jesus veio nos libertar definitivamente desse servilismo, veio elevar-nos de forma incomparável à condição de quê? De príncipes dos universos, dizendo-nos que fazemos parte dos universos, dos diversos habitats da casa do Pai, fazemos parte desta humanidade,
como criaturas do Pai. E Jesus veio nos revelar o Deus amoroso, a paternidade de Deus eterno e único, diferente daquele Deus que Moisés nos trouxe, o Deus rígido, que era necessário até então para poder dominar certamente o povo que ele deslocou da escravidão do Egito para a terra prometida. Havia necessidade de ter aquela rigidez, né, de um Deus severo e até de uma mediunidade respaldada em efeitos físicos, como teve Moisés. Mas Jesus veio trazer-nos a ideia de Deus, o Deus amoroso, eterno e único, dando-nos a conhecer que somos todos filhos do mesmo Pai e, em consequência, irmãos da humanidade. Jesus conscientizou-nos da onipotência e da bondade divina, de sua misericórdia também, mas principalmente da sua infalível justiça, da sua presença perene em todos os universos, porque Deus se encontra em toda parte. Encontra fora de nós, encontra-se dentro de nós. Por isso que ele falou, sois deuses. Ele também nos ensinou a fazermos com que esse laço divino que nos prende como criaturas a Deus, ele seja ativado pela oração. Quando nos ensinou a elevar o pensamento ao Pai naquele domingo, quando os discípulos disseram para ele, mestre, ensina-nos a orar. E ele elevou o seu pensamento ao Pai na prece que nós conhecemos do Pai Nosso, colocando todo o seu sentimento de pureza e o seu pensamento conectado ao Pai. Ele nos ensinou a elevar até Deus o nosso pensamento e a confiar com filial devoção na sua infatigável providência, de atender às nossas rogativas. E nem sempre as rogativas que nós fazemos ao Pai são atendidas em conformidade com o nosso desejo, porque o que Deus nos atende é aquilo que é necessário para a nossa própria evolução. Jesus veio desvendar aos homens, à humanidade, o universo, o cosmo, dizendo que na casa do Pai tem muitas moradas. Hoje é que os astrofísicos, a ciência, começa então nesse trabalho de olhar o espaço. E temos hoje, viajando pelo espaço, espaçonaves, olhos fora da atmosfera da Terra, olhando o universo, que é a nossa galáxia, ou os universos, e desvendando aquilo que ele já nos falou quando afirmou que na casa do Pai tem diversas moradas. Ele também retificou velhos conceitos errôneos que estavam filiados à nossa ignorância, a ignorância ancestral passada, convidando-nos a compreender Deus, dizendo-nos que Deus dá a cada um segundo as suas obras, fortalecendo a compreensão da justiça divina, do perfeito acordo que existe entre a lei de causa e efeito. E assim ele estabeleceu novas bases de conhecimento, de concepção, dos imperativos que a evolução nos conduz de maneira incessante a este processo de sair da simplicidade e da ignorância para a perfeição, para a pureza. Então Jesus nos orientou que é indispensável o esforço próprio, o mérito pessoal, para este progresso sem fim ao qual estamos submetidos pelo determinismo divino. Vem nos dizer de que para que nós possamos crescer é necessário empreendermos esforços, vontade própria, para podermos desta forma vencer os desafios, crescer para esta plenitude que nos aguarda. Porque o Pai, ele é tão bom e misericordioso conosco, as criaturas, que no momento que ele cria, ele, pelo seu determinismo divino, subjuga a criatura ao processo evolutivo para que ela seja feliz. E dar, ao mesmo tempo,
o livre-arbítrio, a livre determinação individual, para que a criatura cresça pelo próprio mérito, dentro desse processo da responsabilidade, quando temos consciência de ser e de si, dos atos praticados. Mas Jesus contribuiu de uma forma inequívoca para o progresso da ciência, ao revelar as verdades científicas que ela ainda ignora, mas que ele nos trouxe. Como, por exemplo, dizer que na casa do Pai tem várias moradas. A própria reencarnação, o diálogo que ele teve com Nicodemos, e que a ciência ainda ignora, mas ele veio contribuir em todas as áreas. Por isso que no início falamos que é no século que nós estamos vivendo, 21, 2000 anos depois do Cristo, é um dever de justiça reconhecer a sua personalidade não restrita apenas aos aspectos que fomos condicionados pela religião do Estado ou a religião que, em detrimento das outras, disse que ele foi o seu fundador. Para que nós possamos, desta maneira, compreender esse espectro, compreender a abrangência do contributo de Jesus para a humanidade. Porque ele veio revelar tudo aquilo que o progresso que a ciência está demonstrando nos dias de hoje, ele já havia falado. Porque ele nos falou da pluralidade dos mundos habitados, nos falou da lei da reencarnação, do nascer de novo, das existências, dando-nos a entender que o espírito, ao ser criado, só tem uma vida e inúmeras, infinitas existências. Falou-nos da lei de causa e efeito como base da soberania da justiça divina. Porque hoje, todo ato que cada criatura pratica pode ser uma causa que, consequentemente, de forma natural, trará um efeito. E, naturalmente, o efeito terá o mesmo diapasão da causa. Por isso que quando, naquele momento, que Jesus, após receber o beijo de Judas, e Pedro, na ânsia de defendê-lo, retira a sua espada e, naquele momento, corta a orelha de Malco, aquele soldado, Jesus fala para Pedro: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Dando-nos a entender essa lei de causa e efeito. Porque se hoje eu vou ferir alguém, amanhã eu serei ferido. Se hoje eu sou algoz, num determinado momento no futuro eu serei uma vítima. Mas se hoje eu sou vítima, certamente no passado eu devo ter sido algoz. Essa é a justiça soberana de Deus, aonde não tem nenhum artigo de injustiça, porque as injustiças são dos homens. A perfeição divina, ela não castiga os homens. Ela dá oportunidade para que a criatura possa, diante da oportunidade, crescer. Mas, ao mesmo tempo, dar-nos a responsabilidade, nesta vida de relação, de todas as consequências morais decorrentes das nossas ações e dos nossos atos, nesse processo de meritocracia para o crescimento. Falou-nos da paternidade universal de Deus, que desautoriza a teoria da geração espontânea. No momento que nada se cria, não é? Tudo já existe na natureza, já dizia Lavoisier. E assim nós vamos observar que os germes de tudo isto já existia, como já existe nos dias de hoje. Podemos até comparar o nosso próprio corpo, que enquanto tem a temperatura normal, nas condições que a vida nos propicia, nós fazemos com que não apareça no nosso corpo os germes que estão em estado latente, aguardando apenas as mudanças de temperaturas, para que na temperatura adequada eles surjam como se fosse gerado espontaneamente. Mas o germe ali já existia, aguardava apenas as condições normais para que ele pudesse surgir. E é assim que Jesus veio nos falar, ampliando essa visão que não fica só no aspecto religioso. Falou-nos da lei da intercomunicação entre os planos espirituais da vida e com o plano material que nós estamos.
que consagra desta forma a cientificidade dos fenômenos mediúnicos, como nós estamos habituados, espíritas, a realizarmos nas reuniões, aonde, no laboratório da doutrina espírita, que tem a sua parte prática, nós temos a possibilidade de nos comunicarmos com aqueles que já nos antecederam. E Jesus veio desvendar isto, veio trazer essa possibilidade, que é uma lei natural, que a ciência ainda desconhece, mas que a ciência nova, a doutrina espírita, já há mais de 160 anos, 163 anos exatamente, está aí nos demonstrando esta realidade no laboratório das reuniões mediúnicas. Jesus também nos falou das leis, da lei de compensação. A compensação de valores, aonde o amor cobre a multidão de pecados. Então é a compensação, onde o amor é aquele sentimento que, quando exala da criatura, cobre toda essa multidão de pecados que pode ser feito, podemos dizer assim, pela ausência da lei divina, porque pecado, entendamos, no sentido de equívoco. Toda vez que nós nos equivocamos perante a lei divina, seja nos afastando dela, esquecendo ela, ou praticando atos que contraria a lei divina, praticando, seja um crime contra a lei, ou fazendo um ato que não é um crime, mas querendo, nós estamos ferindo a lei divina, nós observamos que a lei do amor é a única que vem fazer com que estes equívocos, que são os pecados, assim digamos, sejam dirimidos. Por isto que, quando ele nos falou que o amor cobre a multidão de pecados, ele estava se referindo a esta lei de compensação de valores. Mas Jesus também proclamou a paternidade soberana de Deus para todas as criaturas. Jesus condenou a velha e arraigada instituição da escravatura, porque o povo hebreu passou, centenas de anos atrás, por centenas de anos de escravidão. A última foi quando se libertou do povo hebreu. E Jesus condenou justamente esta ideia velha, arraigada, que as instituições tinham sobre a escravatura. Um outro aspecto também que ele veio nos trazer, nessa abrangência dos seus ensinos, foi que ele definiu a igualdade fundamental dos direitos humanos. Ele não distinguiu nenhuma criatura de outra criatura, mas deu a todas o direito humano que cada uma tem. E os seus exemplos são válidos, porque ele igualou a mulher ao homem, quando libertou daquela pecha que já estava há milênios da inferioridade biotipológica, que hoje nós entendemos que a indumentária que nós vestimos de homem e de mulher é uma necessidade para o espírito imortal, que na realidade ele não tem sexo. Mas podemos hoje estar na indumentária de mulher, no futuro podemos ter estado numa indumentária de um homem, ou no futuro fazermos a mesma coisa. Porque nesse processo evolutivo é importante e necessário que os espíritos adquiram as experiências diversas para chegar lá na plenitude com estas experiências vivenciadas. Seria um desamor e até uma desigualdade por parte de Deus, e as suas leis, podíamos dizer, seria injusta, se nós tivéssemos apenas a indumentária feminina que possibilita dar à mulher, ou quem a exercita, essa simbiose de abrigar no seu seio um espírito, aonde esta simbiose eletromagnética ela perdura por todo sempre. É o sentimento materno que muitas das vezes traz o espírito para a brandura diante da sua agressividade, da sua ignorância, das condições que se encontra. E seria injusto só ter encarnação feminina. E o homem?
não ter essa experiência, porque senão, quando chegássemos no estado evolutivo, faltaria alguma coisa, tanto para a mulher quanto para o homem. Como o espírito não tem sexo, tem que se viver estas experiências para chegar lá na plenitude, como nos fala o Espírito Emmanuel, acentuadamente feminino e acentuadamente masculino, para que essas experiências nos dê a condição de melhor entender e crescer nesse processo evolutivo ao qual estamos subordinados. Ele também reformulou o direito das obrigações, erigindo como árbitro justo do relacionamento entre irmãos iguais. Porque não há entre nós, criaturas, a desigualdade. Somos irmãos, iguais perante Deus. Naturalmente, as desigualdades que surgem entre nós, elas se faz pelas aptidões, ou às vezes também porque ao longo do processo evolutivo, um ou outro agregou experiências melhores ou piores do que outra, e nos dá essa condição, essa variedade infinita da diversidade que existe das diferenças entre nós criaturas, que na realidade é uma beleza, porque dessa diversidade é que nós aprendemos. Porque o processo de ir e vir, a encarnação ou a reencarnação, tem sempre um propósito existencial. O propósito maior é a prática do bem, mas é, sobretudo, a oportunidade de aprendermos mutuamente uns com os outros, de ajudarmos-nos, mas, sobretudo, de servir. Por isso que ele falou que não estava para ser servido, dando-nos o exemplo, ele estava para servir, para que nós também possamos estar dispostos a servir conforme ele serviu e continua nos servindo, nos ajudando. Então ele formulou esses direitos, dessas obrigações, erigindo o justo relacionamento entre irmãos iguais, como nós somos. Outro aspecto também interessante que Jesus nos trouxe foi que ele aboliu os juramentos, que na época era comum devido ao próprio politeísmo, ao paganismo, à crença em vários deuses, porque não se fazia necessário fazer juramentos. Alguns até afrontosos e sacrílegos também, indignos até de seres responsáveis e merecedores de fé. Então, o juramento que nós devemos fazer é aquele que deve estar arraigado ao nosso próprio processo evolutivo. É de olharmos a nossa intimidade e crescermos para que nós possamos, neste crescimento, domar as inclinações mais que ainda perduram na nossa intimidade. Ele eliminou as concepções ainda enraizadas em nós de estado de necessidade, como uma justificativa para crimes contra o próximo. Porque na justificativa da necessidade, nós buscamos praticar o crime contra o próximo. E ele acabou com isto, dizendo-nos que cada um devemos crescer por mérito próprio e que a grande necessidade é esta autoiluminação que nós devemos realizar, porque ele disse: sois deuses, brilha a tua luz nesta vida de relação para que nós possamos desta maneira crescer. Lembremos que ele abraçou os deserdados e ele falou a eles da providência infinita de Deus para com todas as criaturas. Ele reuniu em torno de si, da sua glória, a humildade. Aquela humildade que ele, na realidade, escondia, mas que transparecia nas suas ações, nos seus atos. E é por isto que, em torno da sua glória, que é a humildade, ele trazia e abrigava os velhos, os doentes, os cansados, os tristes, os pobres,
os oprimidos, as mães sofredoras e as crianças abandonadas. E a todos eles ele entregava as bem-aventuranças. Quando trazia o consolo a todos esses corações aflitos, naquele momento único em que a humanidade jamais irá presenciar outro igual. Aquele momento foi único do Sermão da Montanha. No momento em que sua voz reverbera na atmosfera da terra as bem-aventuranças, dizendo que herdarão a terra os mansos, a bem-aventurança para os aflitos, mas os aflitos somos todos nós. A que aflitos ele se referia? Aqueles que, diante da compreensão das leis divinas, se tornam obedientes a elas. Obediente pelo pensamento, porque as leis divinas, mas ao mesmo tempo o coração assente esta compreensão. E aí, compreendendo pelo coração, vem a resignação. Então, obediência e resignação fazem parte de uma mesma relação, podemos dizer, de uma mesma equação, para estes que são aflitos e estes aos quais ele prometeu a bem-aventurança. Aqueles que sabem sofrer bem, porque compreendem e são obedientes às leis do Pai, sabe que o Pai coloca sobre os nossos ombros o que é necessário, e ao mesmo tempo se resigna perante os obstáculos, os desafios que a vida vai trazendo. Jesus nos ensinou também que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras, das coisas transitórias, que se transferem de mão em mão, que na realidade nem é nossa. Essas coisas todas são de Deus, está em nossas mãos por empréstimo. Mas ele nos ensinou que a verdadeira posse é a caridade, é o entendimento, a modéstia do trabalho, a tolerância, o perdão, é a caridade. Aí é que nós desenvolvemos a nossa inteligência, ampliamos o nosso conhecimento e fazemos com que as virtudes latentes que estão em nós, elas desabrochem nesse processo de vivência do Evangelho de Jesus. E o seu Evangelho proclamou que a morte não existe e que a criação é uma beleza, é a beleza, é a segurança, é a alegria, a vitória que a imortalidade nos traz. Por isto que ele veio surgir várias vezes, em vários locais, inicialmente, como as Escrituras previa, o seu aparecimento no terceiro dia após o Gólgota. E depois em diversas vezes para deixar patente a imortalidade, que até os dias de hoje a humanidade ainda não debruçou seriamente sobre este aspecto para refletir, apesar de todas as religiões admitirem a existência após a morte da imortalidade. Mas ele foi o maior revolucionário de todas as épocas que a humanidade conhece. Ele não empunhou outra arma além daquelas que significam amor e tolerância, educação e aclaramento. Olha as armas de Jesus. Ele fez uma grande revolução, mas não utilizou as armas convencionais que o mundo está habituado. As suas armas foi justamente aquelas que significam amor, tolerância, educação, aclaramento, consolo. Por isso que a caridade é ela que nos salva. E foi esse grande exemplo que ele nos trouxe, foi da caridade. No entanto, ele condenou todas as hipocrisias que à época surgiu. Ele condenou todas as violências oficializadas, apesar dos homens, ao longo desses 2000 anos, usar o seu nome para a violência, para as guerras, para as lutas. Vide as cruzadas, vide as guerras ditas santas. E nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, em momento nenhum, ele convidando a beligerância. Ele nos convida à construção da paz. A minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. A paz diferente,
para que nós possamos, desta maneira, crescer com ele, tendo-o à nossa frente como guia e modelo. É por isso que, enquanto houver na face da terra pobres, famintos, pessoas que choram, almas que ainda estão sem misericórdia, a palavra de Jesus, o seu evangelho, não cessará de ecoar nas bem-aventuranças. É necessário que a humanidade cresça, mas cresça tendo como guia e modelo, porque é o único caminho para nós crescermos, porque é o caminho do amor. E a humanidade ainda não despertou para estes aspectos. Então, por mais que demore, os princípios da força, eles serão substituídos. Porque a humanidade busca a paz. A guerra, a beligerância no mundo, ela irá cada vez mais sendo amainada, dirimida, deixando de ser exercida e executada à proporção que a consciência dos homens, ficando nesta amplitude da compreensão de que somos todos filhos de Deus, irmãos da humanidade, de que a guerra é uma destruição e causa de uma causa que terá um efeito no futuro com consequências atrozes. É como se eu pegasse uma horta e plantasse só espinhos. E lá na frente, na hora da colheita, eu desejaria colher um fruto e, na realidade, eu vou colher apenas espinhos, porque o meu plantio é desta forma. Então, Jesus, nestes dias que nós estamos necessitando dele, e nunca a humanidade necessitou de Jesus como nos dias de hoje. Ele veio, acima de tudo, nos falar também sobre o direito público, porque acima desse direito público e do direito privado, do direito de sociedade, do direito de família, ele nos falou do direito maior, que é o direito divino do amor universal e eterno de Deus, que está sobre todos esses direitos, sejam eles públicos, privados, de sociedade, de família, porque o direito divino do amor universal e eterno, ele está acima de tudo isso, porque é ele que rege a vida humana para o entendimento da felicidade. Deus, com o seu amor, deu à criatura essa condição para conhecer esse direito divino que sobrepõe, está acima de qualquer outro direito, porque é aquilo que nós dissemos no início. Há um determinismo divino, e esse determinismo divino é a lei inexorável do progresso universal. Então, com Jesus, que veio nos revelar todas essas coisas, a religião, como um sistema educativo, alcança uma eminência inigualável. Porque ele não nos falou da religião conforme nós conhecemos hoje, porque estas foram as religiões criadas pelos homens. Ele nos falou da religião, porque ele não criou nenhuma religião conforme nós conhecemos hoje. A única religião que ele criou foi exaltar esse laço divino que prende a criatura ao Criador. Nós estamos presos ao Pai por esse laço divino, esse religare. Daí a religião é esta, que ele veio ressaltar esta religião num processo educativo para que nós sejamos obedientes às leis do Pai. E a partir daí, com fidelidade a ela, prosseguimos. Por isso que quando ele começou a trazer para junto de si os primeiros discípulos, ele apenas disse para ele, no primeiro momento, que eles deviam ter fidelidade às leis de Deus. E é desta forma que não precisa ter templos, seja ele de pedras, rituais, nem hierarquias que são efêmeras, e nem avanço no poder humano. Porque a religião que Jesus nos trouxe não precisa de nada disso.
Ela precisa apenas que a criatura esteja religada ao Pai. E ainda deu o instrumento da prece como sendo a fortaleza viva, esse laço divino que nos prende ao Pai. Ele aproximou-se de quantos desconhecem a sublimidade dos próprios destinos, falando para todos as verdades, que foi vazada todas elas no amor, para que este sol de esperança renascesse em cada um de nós. Porque no momento que nós falamos de Jesus e falamos do seu evangelho, este sol começa a renascer. E talvez seja por esta razão que os evangelhos constituem o livro da humanidade por excelência, que ainda a humanidade não deu o valor devido. Os evangelhos de Jesus, ou o evangelho de Jesus, não é um livro qualquer. É um livro de excelência. É um código divino ali exarado, que certamente esse código de ética moral, um dia a humanidade irá presenciar. Então, a sua simplicidade, a sua singeleza transparecem na tradução em todas as línguas da terra nesses evangelhos, que foram escritos pelos evangelistas, naturalmente médiuns históricos, que dentro do processo reencarnatório, no seu planejamento, Jesus os preparou para que deixasse registrado os seus atos. Por isso que João diz, se fosse registrar tudo que Jesus fez, não haveria livros para caber todos os fatos. Então, queridas amigas e queridos amigos, estamos chegando próximo ao final do nosso tempo. E o divino legado que Jesus deixa para a humanidade terrena, que ainda não quis aceitar, porque não quis recebê-lo, é o legado de um mundo feliz, de um mundo de paz e amor. É de um mundo sem injustiças, um mundo sem opróbios, um mundo sem miséria, um mundo sem orfandade, sem crimes, sem ódios, sem fratricídios, guerra entre irmãos. Este é o mundo que Jesus deseja que nós construamos. E estamos construindo mesmo com todas essas dificuldades que nós estamos falando e passando. Um mundo onde todos nós seremos solidários e progressistas, porque estaremos acompanhando o progresso evolutivo que naturalmente a Terra passa e que nós também provocamos pelas nossas ações, criando a beleza que se reflete nas imagens mais belas que a natureza nos traz, e a própria natureza é a expressão do pensamento do seu Criador, que é Deus. Aonde as ciências se desenvolverão, as artes, a filosofia e a técnica terão outro significado no momento em que nós praticarmos esse código divino que é o seu evangelho nas nossas vidas. E isso iremos construir com o trabalho digno, com o repouso honesto, na nobreza do lar que nós construímos e, naturalmente, na administração operosa e esclarecida que cada um de nós poderemos fazer à proporção que vamos evoluindo e vamos tendo o entendimento de que o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo é Jesus, conforme os imortais responderam a Kardec quando assim perguntou. Por isso ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E que a sua paz possa emanar em cada um de nós, não de forma exógena, mas de maneira endógena, para que nós possamos, com a paz que iremos construir conforme ele nos orientou, nós possamos levar a paz para o mundo, tendo boa vontade com todos indistintamente, que é o início da caridade, porque é a benevolência para com todos os nossos irmãos e a humanidade. E quem tem benevolência, na realidade, tem indulgência e também o perdão. Então, que nós possamos ter o Evangelho de Jesus como roteiro em nossas vidas, a fim de que as nossas consciências
elas fiquem tranquilas, mas que usemos a ausência do mal como estratégia. E que a prece seja essa fortaleza que nos religue cada vez mais ao Pai amoroso e bom, que olha por todos nós com carinho, com amor, aguardando o despertar das nossas consciências para que nós tenhamos Jesus como guia e modelo, seguindo à nossa frente para que um dia alcancemos também o Pai através de Jesus. Muita paz a todos, que Ele nos abençoe e nos ampare sempre. Então, elevemos os nossos pensamentos, mas coloquemos os nossos sentimentos aliados com os nossos pensamentos, louvando a Deus pela vida, o sentido da vida, a dádiva que Ele concede a todas as criaturas, mas agradecendo a Ele pelo exemplo maior que tivemos de amor entre nós, que é Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, que a todo instante aguarda pacientemente de cada um de nós segui-lo. Porque o convite Ele já nos fez há 2000 anos. Vinde a mim. E ainda perguntamos, Senhor, eu já consigo ir? Será que eu deixei o homem velho para que a construção do homem novo na tua direção já se fez? Por isto, Senhor, te rogamos forças para que possamos, ao longo desta caminhada, abandonar o homem velho, os equívocos, para que possamos alinhar os nossos pensamentos com a nossa consciência e as nossas ações terem coerência com as verdades divinas nela instalada. Paz se faça, e a gratidão por mais uma oportunidade que nos concede de estarmos com Jesus, falando de Jesus, do seu Evangelho, mas, sobretudo, rogando forças para que um dia sejamos páginas vivas deste código divino que cada um de nós devemos seguir. Que a tua paz se faça hoje e sempre. Que assim seja.